Olá, bem-vindo de volta ao Muito Além da CNH, onde o meu compromisso aqui é que você se torne uma pessoa cada vez melhor, um motorista cada vez melhor e que nós façamos um trânsito ainda melhor ainda, tá? E lembrando que trânsito é muito além da CNH, é muito além de dirigir. Trânsito requer muito conhecimento, muita sabedoria. Por isso que hoje eu quero te ensinar a como não, aliás, a como você estressar muito menos no trânsito, a como você passar pelo trânsito e chegar em casa e não ficar com aquela dor de cabeça, ficar com aquele estresse, aquela briga com a família, com os filhos, esposa, marido, chegar no seu trabalho sem aquela angústia no trânsito, tá certo? Hoje eu quero contar a história do que é o episódio do Chaves. Você já assistiu quando o Chaves, o nome do episódio é Carambolas. Quando o Chaves ele começa a tentar plantar os pés de carambolas para crescer carambolas, para vender milhões de carambolas e para comprar milhões de sanduíches de presunto? Lembra desse episódio? Se não, procure no YouTube. Está escrito lá carambolas, tá certo? Então é o seguinte, eu vou sintetizar o episódio para você. Eu vou te explicar mais ou menos como que é. Uma certa parte, o Chaves está lá, né? Tá lá tentando plantar o pé de carambola. Daí o Kiko chega com algodão doce. Ele, olha, Chaves, eu tenho algodão doce e você não tem. Aí o Chaves, não importa, eu vou plantar um pé de carambola, vai nascer milhões de carambolas e eu vou ficar muito rico. Mas aí o Kiko falou assim, ó, Chaves, você quer? Ele, quero comprar. Nossa, você já deve ter assistido, né? O Chaves ficou bravo, pegou a terra, deixa eu pegar aqui, essa aqui. Ele pegou a terra e jogou em cima do algodão doce do Kiko. O Kiko olhou para a terra, jogou o algodão, aliás, olhou para a terra, foi até a parede, chorou. Não, quando ele chorou, ele encostou a terra no rosto. Ele encostou a terra no rosto. Aquilo sujou o rosto dele. Daqui a pouco ele foi no Chaves e quis brigar com o Chaves. O Chaves pegou a tigela lá de terra e foi tacar no Kiko. Nessa hora chegou o seu Madruga. Chegou o seu Madruga, né? Seu Madruga segurou. Dali a pouco chega a Dona Florinda, vê o seu Madruga com o vaso na mão e pá no seu Madruga. Daqui a pouco daqui a pouco o seu Madruga bate no Chaves e daqui a pouco tá todo mundo estressado. O Kiko chorando, a Dona Florinda com raiva, o seu Madruga muito irritado e o Chaves, coitadinho, machucado. Tá certo? Dali então passa o momento e aí a Chiquinha chega e vê o Chaves triste, chorando porque ele apanhou do seu Madruga. E a Chiquinha vai e oferece o algodão doce dela pro Kiko, ou pro Chaves. Aí o Chaves tá lá comendo algodão doce. E quem chega? O Kiko. O Kiko chega ali e aí ele fala assim, eu vou descontar na mesma moeda. Ele pega o algodão doce e joga no... Ele pega a terra e joga no algodão doce do Chaves. O que ele faz? Ele vira e continua comendo. Aí o Kiko, sem entender, pega o algodão doce, joga, ele vira e continua comendo, né? Aí o Kiko pega o algodão doce, joga no chão, ele vai no chão, pega a parte rosa do algodão doce e continua comendo. E o Kiko tentando fazer de tudo. E ele vai e procura, toda vez ele olha e consegue enxergar a parte doce em meio à terra. Ele consegue enxergar a parte rosa em meio à terra. Eu quero muito que vocês assistam esse episódio. Assista lá esse episódio e volte aqui e assista essa reflexão comigo. Você vai entender o que eu estou dizendo, tá bom? Então, continuando. O que nós podemos aprender com Chaves e com Kiko? Na nossa vida, virá terras. Virá muita terra de todos os lugares. No lugar profissional, no lugar religioso, no lugar social, no lugar familiar, no lugar da saúde. Vai vir terra em todos os momentos. Vai vir terra. Como é que nós devemos olhar para isso? Olhar para o problema e ficar com raiva? Não. Nós podemos olhar a parte boa e sempre há a parte boa. O Kiko, quando ele resolveu olhar para a parte terra, ele se magoou por dentro, ele se irritou por dentro, ele se enfesou por dentro.
Aí disso, ele transferiu isso para o físico dele, onde sujou o rosto. Isso transferiu para a mão dele. Isso transferiu para a vila. Isso, tudo que estava ao redor dele virou um caos, porque ele resolveu olhar a parte terra da situação. Quando foi a vez do Chaves, se você assistiu o episódio, você vai ver. Veio terra, o Chaves falou assim, eu quero olhar a parte colorida, eu quero olhar a parte doce, eu quero olhar a parte rosa, eu quero olhar a parte rosa, eu quero olhar a parte rosa. Via terra, enquanto o Chaves focava os olhos na parte rosa do algodão doce, nada o abalava. Nada o abalava, até mesmo quando ele tomou um cascudo do seu Madruga, lá no finalzinho, comendo algodão doce, nada o abalava. Certo? Vai vir os problemas, mas se você focar na parte boa, vai diminuir demais sua angústia, vai diminuir demais seu estresse, vai diminuir demais suas mágoas. E isso voltado para o trânsito. Quando você vê uma pessoa que não deu seta, seu filho da mãe, não xingue ela. A seta dela pode estar queimada. A pessoa pode ter acabado de sair do velório de uma mãe, de um pai, de um filho. Mas não justifica, mas pode ter acontecido, ele é um ser humano, a pessoa é um ser humano. Pode ter acabado de receber uma notícia ruim de doença, pode ter acabado de ser mandado embora do trabalho, pode acontecer várias coisas, ou pode ser simplesmente uma distração. Você defendendo, quando outra pessoa errar com você no trânsito ou na vida, você defendendo essa pessoa, você olhando a parte boa, você vai estar defendendo essa pessoa contra você mesmo. Você será um advogado dela contra você mesmo. Entendeu? E aí você vai olhar com bons olhos. Você vai olhar de forma tranquila, de forma gostosa. Vai sentir compaixão da pessoa. Vai sentir amor pela pessoa. Porque você está olhando a parte boa. E você não vai sentir uma mágoa, um negócio ruim no peito. Agora, se você olhar da parte ruim de Kiko, sinto muito. Sua vida, você vai estar satisfeito. Sabe por quê? As pessoas que estão ao seu redor vão errar. Vão errar. As pessoas que estão ao seu redor vão errar o tempo inteiro. Tá, vamos supor que uma pessoa erra por dia. Aliás, uma pessoa comete um único erro por dia. Um único erro. Único. Você no trânsito, você vai ver 1000 pessoas. 1000. E cada uma dessas errando uma vez, vai ser 1000 erros. Entendeu? Vai ser 1000 erros. Então você tem que aprender a lidar com isso. Se a vida te dá limões, não chupe! Não chupe! Se a vida te dá limões, faça uma limonada. Faça uma limonada. Vou dar um outro exemplo. Em um metrô em São Paulo, entrou um rapaz de aproximadamente uns 35 anos com 2 filhos, um de 8 e um de 10. O pai sentou, abaixou a cabeça e os filhos começaram a correr pelo vagão. Espernear, muito agitados, e o pai lá quietinho. Numa outra estação entrou um senhor, cansado do trabalho, né? E estava lá e começou a ficar irritado com aquela situação das crianças. Começou a ficar irritado, as crianças passando, esbarrando nele, gritando, esperneando, ele começou a ficar irritado. Ele levantou e começou a dar uma lição de moral no pai. Que pai que é você? Que pai horrível, crianças não educadas, e descascou o pai. Descascou. O pai levantou o rosto e falou assim, olha, nós acabamos de sair do velório da mãe deles. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como eles estão agindo, o porquê, e não sei o que fazer. Aquele senhor se encheu de amor, de compaixão, sentou do lado do pai, o abraçou e chorou junto com ele. As crianças pararam? Não. As crianças continuaram. Aquele senhor estava incomodado? Não, porque ele viu a parte boa. Ele resolveu olhar a parte boa da situação. Ele resolveu olhar com bons olhos. Certo? Muitas vezes a gente não vai conseguir olhar com bons olhos. Por isso que eu falei, tente imaginar o lado bom da pessoa, tem que ser um advogado para a pessoa. Você vai se sentir bem. Entenda, você olhar, você defender as pessoas, você vai estar se fazendo bem muito mais do que as pessoas. E isso no trânsito, isso na vida, isso na família. Entenda. Seja o Chaves. O Chaves, ele nunca tinha um café da manhã.
vivia num barril e estava feliz o tempo inteiro. O Kiko, cheio de brinquedos, cheio de coisas incríveis, e vivia estressado, vivia irritado. Para finalizar, tem um homem que eu sou inteiramente apaixonado por ele. O nome dele é Jesus, né? Ele é Jesus. E lá em Mateus 5, ele diz o seguinte: se seus olhos forem bons, sua alma será boa. Se seus olhos forem maus, sua alma será má. Olha o ensinamento incrível que nosso Senhor Jesus nos entrega, tá? Tenha olhos bons, defenda as pessoas. Mas já se é difícil, mas é prática. É prática, você consegue, é prática. E você verá que você vai se sentir tão bem. As pessoas em volta ao seu lado vão se sentir tão bem. Você vai inspirar, você vai inspirar pessoas, você vai contagiar pessoas com energias positivas, tá bom? E isso é mais um vídeo que eu quero falar para vocês sobre desenvolvimento, sobre também no trânsito, mas desenvolvimento pessoal, tá certo? Um abraço e tamo junto. E lembre-se, dirigir é muito mais, é muito além da CNH. Um abraço.